Quando eu era garoto aqui em Minas, eu me recordo que quando havia incêndios nas matas, né, e ele estava assim numa escala desproporcional, eu me lembro que eles chamavam um senhor que tinha aqui, e esse senhor ele fazia umas preces, umas orações, né? Ele começava a fazer umas orações ali no local do incêndio, o incêndio estava incontrolável, e aí de repente aquele fogo começava a diminuir, né? O vento mudava de direção. Sim, amigos, há situações assim nas roças que são bem curiosas. Então, amigos, e ano passado, assim, por volta das 7, 8 horas da noite, aconteceu aqui com a gente também uma situação de um fogo estar chegando, alguém causou um incêndio ali, né, para fazer uma limpeza de um lote, alguma coisa assim, e esse fogo veio chegando. Eu sei que eu recebi uma ligação aí por volta das 7 e pouco, 8 horas, e eu saí daqui correndo e aconteceu uma situação espiritual. Aconteceu. Vou contar para vocês hoje exatamente como foi isso, tá? Eu estava aqui em casa mesmo, me preparando para tomar um banho, já descansar, tinha trabalhado um bocado aqui na roça, e a minha sobrinha liga e fala: tio, olha só, tem um fogo estalando muito, tá chegando aqui, bem grande o fogo, tá aumentando muito. Minha mãe também chegou comentando: Marcelo, ó, o fogo tá bem bravo lá, tá dando para ver clareando daqui, né? Então, aí quando eu cheguei aqui na parte da frente da casa e dei uma olhada lá pro lado do morro, assim, onde tem uma pastagem, já estava tudo amarelo ali de fogo chegando mesmo, e ele vinha com tudo, porque o vento, ele sopra da cidade cá para a roça, para essa área que a gente mora, que já é também bem próximo à cidade. Então o que é que acontece? Não tinha um outro pensamento que passou pela minha cabeça, a não ser ir lá naquela mesma hora. Mal tive tempo de pensar, eu já estava colocando uma calça comprida, uma bota, e aí meu vizinho estava conversando comigo: ó, vou lá com você. Ele já falou na hora, né? E assim, fui saindo no portão diretamente. Quando eu fui saindo no portão, meu vizinho já passou de carro, me pegou. Eu pensei em pegar na casa da minha sobrinha, uma enxada, alguma coisa assim. Então, mas eu fui pego assim, totalmente desprevenido, né? Eu já estava, assim, me preparando para descansar mesmo de um dia de trabalho. Aí tinha que subir aquele morro todo lá, que o fogo estava chegando, gente. Estava chegando com tudo. Era uma área bem grande e estava apenas eu, uma enxada só, e esse meu vizinho, né? Que ele mesmo levou uma enxada. Ou seja, tinha que chegar mais pessoas, ter mais enxada para poder tentar fazer um aceiro, né? Que a gente pega e faz uma limpeza, tira o capim, né? E deixa só a terra limpa, e ali o fogo não salta, ele não passa para o outro lado. Beleza, a gente subiu esse local todo, tem uma torre lá em cima, e o fogo estava enorme. Porque ali, amigos, tem aquele capim gordura, né? Tem um bom trecho de capim gordura, e o capim gordura, para quem não conhece, ele já tem esse nome, não é à toa, porque quando a gente está caminhando nele, ele, apesar de ser um capim que a vaca produz um queijo muito bom, um leite muito bom, muito saboroso, ele dá uma nata maravilhosa para uma manteiga e tal, a gente quase não vê mais esse capim, ele já está bem raro nas pastagens, porque a braquiária tomou essa área dele, né? Porque antigamente era só capim gordura, capim angola, era o que se via nas pastagens. E é um capim muito menos agressivo do que as braquiárias, e as braquiárias também não pegam tanto fogo assim como esse capim, que é o capim gordura, que tem uma combustão. Mas beleza, chegamos no local, descia aquele fogo enorme. O capim gordura que estava nesse trecho, ele já estava muito acelerado, o fogo já estava com muita força, e as chamas avançavam, o vento vinha soprando realmente da cidade, também naquele horário. Eu tentei chegar mais perto, onde estava o fogo já prestes a chegar, né? Mas não tinha como, o vento soprava ele na minha direção, e eu falei: caramba, não vai ter jeito. E o fogo pula, ele salta, né? O vento vai soprando e ele pula ao nosso encontro. É perigoso para quem está ali apagando também. Aí eu não sabia o que fazer, já estava escuro, não peguei lanterna, eu saí correndo, não tinha mais ninguém lá, a não ser eu e meu vizinho, né, meu amigo. A gente estava lá, eu peguei e comecei a chamar meu sobrinho que estava lá embaixo, veio também para me ajudar, ele trouxe uma enxada a mais. Beleza, eu falei: gente, isso aqui não tem como. Eram uns 80 metros de fogo, mais ou menos, para 2 pessoas apagar. Muito difícil. E o fogo fazia um barulho, né? Aquele roncado que ele tem, aquilo direto. Eu falei assim: gente, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Me mostra uma luz, um caminho para eu sair daqui e conseguir fazer alguma coisa. Eu preciso conseguir apagar antes que ele passe para o capim gordura de dentro da propriedade. Eu não sabia bem o que fazer, porque a gente fica desnorteado, mas eu estava com uma enxada na mão, no local escuro, sem saber a direção. Eu pedi a Deus na hora, eu falei: por favor, mostra um local para eu começar a fazer alguma coisa aqui. Alguma coisa, porque ficar perto das chamas, elas estão vindo com tudo.
Então eu preciso um caminho, por favor, me mostre. E eu fui andando no escuro, assim, numa descida bem íngreme, né? E o fogo já cercava tudo lá por baixo. Eu vou mostrar as imagens aqui do fogo para vocês darem uma olhada, como foi um trecho eu gravei. E assim, eu olhava para aquilo e falei, não vai ter jeito, não é possível. E eu falei com esse amigo meu e vizinho, falei, cara, olha só, parece que não tem jeito. Ele, não desanima não, Marcelo, não desanima, continua. Eu vou ver se eu pego uma outra enxada e te ajudo também. E ele estava tentando ver se chegava mais uma enxada, que ia vir mais uma, né? E aí eu passei até para ele, ele começou a ajudar lá em cima. Mesmo assim a área era muito grande, a gente viu o fogo fazendo curva lá embaixo e não tinha ninguém para apagar, e ele só avançando. Beleza. Fui andando pelo meio do mato ali e vi um local um pouquinho aberto, sabe? Um local um pouquinho aberto de chão pisado. E eu falei, poxa, eu vou começar a mexer aqui. Quando eu comecei a mexer ali, eu comecei a notar alguma coisa estranha. Eu falei, gente, tá estranho isso aqui. Eu comecei a notar alguma coisa estranha. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Eu vou continuar. E fui continuando e chegou meu sobrinho. Eu falei, cara, você faz daqui para baixo. Você faz aí uns 50 metros para baixo, que eu vou fazer mais uns 50 metros aqui para cima. Eu vou subindo para cercar tudo. A gente tem pouquíssimos minutos para conseguir limpar esse trecho aqui. Ele, beleza, vambora, vambora. E a gente foi puxando aquilo no escuro mesmo, limpando. E eu notei que o fogo mudou de direção. Ele vai aparecer até no vídeo aí, ó. O vento começou a soprar do outro lado, gente. Sim, há situações que são praticamente assim, quase impossíveis de acreditar, né? E o que havia acontecido no passado, com pessoas apagando fogo, com algumas pessoas que chegam, fazem as preces, eu notei que ali aconteceu com a gente. O vento mudou de direção. Eu comentei até com esse meu vizinho, falei, cara, olha isso. O vento mudou de direção. O fogo agora está com as labaredas indo para o lado da cidade. Eu falei com ele. Até nas imagens vocês vão ver aí. As chamas já estão soprando por outro lado, contrário, né? E aí eu comecei a ganhar tempo para limpar mais. E o fogo tinha aquele barulho de destruição, né? É como se ele fosse vivo, né? Onde ele passa, ele limpa tudo. Ele é rápido com a ação do vento junto. É muito complexo lidar com essas situações. E é muito perigoso também. E eu falei com o meu vizinho na hora, falei, cara, olha isso. Não está mais vindo contra nós. Ele agora está soprando na direção da cidade. Incrível isso, é incrível. Está soprando para o lado da cidade. Que coisa impressionante. E a gente limpando ali o trecho, limpando rápido e vendo que dava muito mais tempo para a gente conseguir limpar. E mais pessoas chegaram ali naquela hora, porque normalmente as pessoas não aparecem mais nesses fogos que são causados assim. A gente infelizmente não vê as pessoas agindo em prol de apagar logo aquilo. É complicado, é muito complicado, ainda mais para a gente que lida com o sistema agroflorestal, preserva. A gente fica muito triste de ver, porque morrem muitos bichos na mata, morrem passarinhos nos ninhos, animais, morrem tatus, morrem teius, os passarinhos no ninho com seus filhotinhos queimam tudo, é uma coisa horrível. Eu não gosto da situação do fogo, a gente no agrofloresta, a gente não queima nada, então assim, a gente tenta proteger, e nesse dia foi realmente, amigos, um milagre assim, e a natureza falou com a gente. Eu vi que tinha alguma coisa muito mais forte ali do nosso lado, e era da natureza mesmo que veio. É como se o fogo ele tivesse uma vida própria, mas ele viesse para produzir o mal mesmo e destruir tudo por onde ele passasse ali. A gente vê que o fogo vem numa agressividade, num barulho, né, forte, aquela coisa para passar por cima de tudo onde ele chegar. E há algo mais naquilo ali, até a situação de quem o causou às vezes, e às vezes pode ser um fenômeno da natureza mesmo. E a situação espiritual aconteceu ali, porque eu vi que eu estava numa situação muito difícil. Eu não acreditava, amigos, eu sinceramente não acreditava. Vocês vão ver aí o tamanho das labaredas aí do fogo. O fogo passava de 2 metros de altura e... Então, amigos, essa gravação nem é minha, é do meu vizinho, né? Que enquanto eu estava lá apagando, a gente só tinha uma enxada para apagar o fogo. E enquanto eu estava lá apagando, ele estava esperando chegar uma outra enxada para poder ajudar também. E eu estava ali no meio do mato, lá na frente. Eu escolhi um local, né? Eu estava muito, muito preocupado, não vi uma solução. Isso aí ia lá até na estrada lá embaixo, onde passou um carro, onde vocês viram ali. Dá mais de 100 metros aí de distância, é muito longo. O fogo já tinha cercado tudo para uma pessoa estar apagando, que depois se tornou 2, que foi o meu vizinho também que me ajudou, e mais também o meu sobrinho que chegou. Depois, quando chegaram as últimas pessoas, a gente já tinha apagado tudo e a gente não tinha como apagar esse fogo sozinho, não.
Isso aí foi realmente um milagre, era uma força muito grande. E observe que as chamas estão pro lado da cidade já, que normalmente não venta nessa direção. O vento vem das luzes lá no fundo da cidade para o nosso sentido de cima, onde o carro subiu, para onde o carro estava indo. É sempre nessa direção. Nesse momento que foi gravado, o vento já estava na direção contrária. E foi diminuindo a força e dando tempo para a gente limpar o trecho. Foi uma coisa inacreditável, maravilhoso. Também não fiz nenhuma prece, nenhuma oração, tá? Eu só estava ali muito preocupado, muito sentido e pedindo apoio a Deus para me ajudar, nos ajudar ali naquela situação tão difícil que eu ia perder meu trabalho. Eu estava muito triste nesse dia e voltei numa felicidade imensa. E ele descia assim de um trecho muito longo e parecia que não tinha jeito. Quando eu vi, o fogo foi diminuindo o barulho e teve uma hora que ele parecia um motor de carro desligando. Ele foi desacelerando, ele baixou a força, o vento virado no sentido soprando ele para voltar, né? E o que eu notei foi o barulho baixando. Eu não esqueço jamais daquele barulho, como era ele diminuindo rapidamente e apagando de um ponto no outro, assim, totalmente. Aquele barulho de roncado dele até apagar totalmente. Foi incrível. Eu falei pro meu vizinho na hora, cara, você viu isso? Que coisa impressionante. Esse barulho que parece um motor ligado, essa vibração alta, esse roncado do fogo agressivo, naquela combustão já do capim gordura, ele já estava muito forte e as chamas desaceleraram de uma vez. Aquele roncado foi descendo, parou e foi apagando totalmente. Eu fiquei de bobeira. Eu desci de lá assim, meu Deus, o que é isso? Não chegou. Ele não chegou 2 metros da entrada do nosso terreno, onde ele iria, né, devastar tudo, né? Seria um trabalho perdido de 10 anos, amigos. Eu estava muito triste, mas eu não parava. E a força desse amigo também falando comigo, cara, continua, não vamos parar. E meu sobrinho também ali firme, pegou dali para baixo, ele já tinha limpado aquele trecho todo praticamente. Aí depois chegou também meu cunhado. Foi muito importante a chegada das pessoas ali no final, mas sinceramente eu vi precisamente a hora que ele perdeu a força naturalmente. Algo atuou espiritualmente ali, que eu falo para vocês que são seres da floresta, que eles existem, né? E eles atuam também e protegem determinados trechos. Claro que vocês vão falar, poxa, mas então há queimadas na Amazônia e tudo. Amigos, o que eu falo para vocês é que o bem e o mal, ele tem um conflito espiritual também o tempo todo. Há essa embate, né? Há esses conflitos. Eles batem de frente o tempo todo. Então, o que acontece? São questões de energias, né? São energias dedicadas. Quando a gente vê grandes queimadas, às vezes causadas por pessoas que estão com ódio ali, que estão querendo se apropriar de terras, propriedades, invadir, né, aqueles pedaços todos ali, tomar aquelas propriedades, queimando tudo, sem pensar nada o que está causando a natureza, nada, nenhum nível de consciência mesmo em prol do meio ambiente, de proteção. Isso é muito triste. Então há muito mal envolvido também, de energia humana ali, né? E aí o que acontece? Há seres espirituais do mal também que atuam e colam com essas pessoas para atuarem nesse sentido. Então, onde tudo fica muito mais complicado. E nesse caso eu notei ali precisamente que houve uma atuação muito forte espiritual dos seres da floresta, que eu ainda vou falar para vocês em algum vídeo mais para frente. Eu vou falar sobre seres que eu já vi que habitam as matas, né? Alguns seres espirituais indígenas que eu já vi, por exemplo, já vi característicos daqui do nosso país mesmo, de estatura mais baixinho, né? De uma estatura mais baixa, assim, povos indígenas espirituais na mata que habitam e protegem também a floresta. Há seres também com outros aspectos, né? Animais também na floresta. Há seres também com outros aspectos não humanos da floresta também existem. E outro detalhe, eu já vi também aqui, por exemplo, eu ainda vou relatar sobre isso, um ser espiritual alto, magro, negro, né? Bem negro e magro, assim, imponente, assim. Ele tem, assim, uma postura firme, assim, e é um protetor também da floresta, da mata, entendeu? Eu já tive contato espiritual com esse ser indígena, por exemplo. Eu vou relatar isso mais pra frente aí, em outro vídeo, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou comentar sobre isso. Além de outros elementos da natureza que eu não consigo descrever ainda. Mas foi maravilhoso quando eu vi aquilo apagando, perdendo força, e a gente desceu de lá, estava tudo apagado mesmo. Foi uma coisa incrível.
como era antigamente, aqueles senhores que chegavam e faziam preces, orações e o vento mudava de lado. Ou seja, a espiritualidade, eu já admirava naquela época, daquelas pessoas chegarem, fazer uma prece, eles tiravam o chapéu, colocavam no peito assim, e ficavam olhando para o incêndio chegando na mata, né? E era comum o vento mudar de lado e as chamas irem reduzindo até apagar, com a atuação das pessoas ou não. Às vezes a pessoa chegava, fazia as preces e ele ia se apagando mesmo. É impressionante, amigos. Isso existe. Vocês podem até pesquisar aí. Tá certo? Eu vou ver se eu deixo até algum link de algum vídeo de algum senhor que faz prece, oração e já apagou fogo, alguma coisa do tipo do que eu via quando eu era garoto e tinha acabado de chegar aqui em Minas, né? E eu acabando de chegar em casa e relatando para as pessoas daqui que a gente tinha conseguido apagar aquele fogo que não tinha condições de ser apagado. Muito difícil, muito complicado. E nisso eu falei, olha só, não tem vento mais. A gente olhava para a vegetação aqui em volta da casa, no entorno, não havia qualquer sinal de vento, nem para um sentido, nem para o outro. Impressionante. Ou seja, eu tinha acabado de chegar de lá, acabado de liquidar aquelas chamas e não havia mais sinal de vento. Aí também comuniquei com meu vizinho e falei, cara, observa, não tem vento mais, olha aí, olha aí. Ele, que coisa, a gente ficou assim meio impressionado também com a situação, entenderam? Então, e esse relato de hoje ele era para tocar nesse assunto ligado a esses fenômenos da natureza que estão interligados a nós também. Nós temos a capacidade de nos conectar também a isso, a natureza, entendeu? Deixem um comentário aí, alguma coisa, se vocês já ouviram algum relato sobre isso também, sobre pessoas do interior que também apagavam incêndios nas roças, nas plantações, se vocês conhecem sobre isso, se já ouviram falar, tá certo? Muito obrigado a todos, sigamos em frente, gratidão e até o próximo vídeo. Boa noite, até mais, obrigado.